falar com o mesmo, Cachete. O Banco Chain, o PT, teria sido feito com a intermediação do Goulart. Não, já disse isso a vocês, nem sabendo do que o Goulart é feito empréstimo, também empréstimo. Você tem conhecimento de que para quitar esse empréstimo, houve a contratação pela Petrobras, a empresa Chain Engenharia, mas que não funciona. Também pela imprensa, me parece que uma pergunta que o Ministério Público já me fez. Após esses fatos, sobre a saída do seu Geraldo do posto da diretoria da Petrobras, há uma informação, uma denúncia relativa a divisões de indicações por partido de diretoria da Petrobras. A diretoria de abastecimento seria normalmente indicada pelo PT, diretoria de serviços pelo PT, diretoria nacional pelo PMDB. O senhor tem conhecimento disso? Veja, me parece que está virando costureiro isso do depoimento, que é a falta de compreensão do que significa um governo de coalizão em qualquer parte do mundo. Me parece que tem pessoas com dificuldade de compreender isso. Aliás, no depoimento do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi muito bem ao explicar o que é o governo de coalizão. Quando você ganha uma eleição, um exímio presidencialista de coalizão, você tem que montar um governo. Você precisa construir uma maioria no Congresso Nacional para você poder votar. E você não monta a maioria com quem você quer. Porque se você pudesse, você pegaria só suplente que não foi eleito. Mas como o suplente não vota, você tem que saber, o aluno não tem eleito, porque tem mandato. E obviamente que você pode fazer um acordo programático, e nesse acordo programático você pode fazer um acordo de participação no governo. Então os partidos que compõem a base do governo participam do governo, indicam ministros, indicam cargos. Todas as pessoas indicadas são pessoas com mais de 30 anos da Petrobras. Eu já disse no depoimento, sabe, que vocês vão ter que ouvir muita gente, o Conselho Fiscal da Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras, sabe, para saber se havia denúncia de corrupção. Porque quando nós indicamos as pessoas e quando os partidos indicam, ou seja, se aparecer alguma denúncia de corrupção e aparecer no GSI, essa pessoa não é indicada. Porque qual é o critério? O partido tem um ministro, o partido tem uma bancada. Essa bancada conversa com o ministro. Se indicar um nome qualquer, esse nome vai para a Casa Civil, da Casa Civil passa para o GSI, que é o Gabinete Institucional, faz um levantamento, eu não sei aonde. E se não tiver nenhuma denúncia, essa pessoa é mandada para o Conselho de Administração e o Conselho de Administração indica. Não é o Presidente da República que indica, é o Conselho de Administração. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Presidente, é só uma questão relativa a isso. Existe um vídeo no YouTube em que o senhor está inaugurando uma plataforma que o senhor realmente fala que no seu governo a Petrobras se tornou mais transparente e que o senhor participava mais das decisões da Petrobras. De uma plataforma em Angra dos Reis, isso foi em 2010. Aí eu estou lhe perguntando, deixa eu explicar. O senhor se lembra desse discurso? Eu sei que é muita coisa, mas eu estou até com o vídeo aqui e eu queria lhe perguntar isso. Senão a gente pode até passar. A empresa dizia que eu vivia fazendo assembleia. Eu fui o presidente que certamente mais visitei a Petrobras. Eu fui o presidente que decidi, no governo com a Petrobras, de que era importante que a gente recuperasse o poder de construção de plataforma da Petrobras para a gente não importar da Coreia ou da China, que era preciso criar uma indústria petrolífera forte no Brasil. Por isso é que nós aprovamos a Lei de Conteúdo Nacional. 65% de tudo que fosse construído de plataforma Amazonas teria que ser feita no Brasil, para a gente ter uma política industrial, para a gente definir uma política de engenharia, de ciência e tecnologia, porque o Brasil é um país grande, o Brasil não pode ser um serviçal, o país não é uma republiqueta. Esse país poderia produzir e atender toda a América Latina, e atender toda a África que margeia o rio chamado Atlântico. Lamentavelmente. Mas a pergunta é o seguinte, porque o senhor falou que realmente no seu governo se participava, o senhor participava mais das decisões. Não participava, mais das decisões. Se o senhor quiser, a gente pode até ver o vídeo, e eu trouxe aqui
aí para o senhor explicar. E Delcy também havia falado isso. Depois do mensalão, o governo federal, a presidência da República, participava mais na Petrobras. Isso ele falou. Queria falar uma coisa, o papel do governo, o governo participa na Petrobras através do Conselho da Petrobras. O Conselho da Petrobras tem vários ministros, tinha ministro de Minas e Energia. Eu, durante todo o tempo da Petrobras, eu só participei de uma reunião de definição da política estratégica da Petrobras. A discussão de investimento para os próximos 20 anos. Se a gente ia recuperar a indústria naval, se a gente ia recuperar a indústria de sonda, de plataforma, se a gente ia discutir, sabe, exportar, se a gente ia fazer a lei de partilha, se a gente ia fazer com que o petróleo voltasse a ser do povo brasileiro, como nós conseguimos fazer. Nessas decisões estratégicas eu participei de uma reunião. De cargo, então, não. De cargo, não. Porque tem o Fernando Soares que fala que o senhor realmente definia também essas questões. Definia cargo. Quando havia briga no PMDB, quem decidia, se não se decidir, era o senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, senhor. O presidente não indica cargo na Petrobras. O presidente recomenda ao Conselho da Petrobras a indicação de tal pessoa indicada por tal partido político a partir da capacidade técnica da pessoa. É assim que funcionava no governo anterior, é assim que funcionava certamente no governo militar, é assim que deve funcionar hoje. É assim que deve funcionar hoje. Porque a Petrobras é uma empresa de engenharia muito poderosa e você não pode ficar colocando gente que não tem expertise para fazer determinadas coisas. Mas a expressão foi essa aqui, eu notei. A gente sabe o que acontece lá dentro. O senhor quer rever o discurso? Sim, ainda não. Assim, porque isso me chamou a atenção. A gente sabe, quer dizer, antigamente era uma caixa preta, foi esse o contexto. E agora a gente sabe o que acontece lá dentro. Quais foram os mecanismos que o senhor tomou, então, para que a Petrobras também ficasse mais transparente? Fazer com que o Conselho acompanhasse mais as decisões. Porque como a Petrobras é muito grande, entre uma decisão do Conselho da Petrobras, uma aprovação da diretoria e os acontecimentos na engenharia da Petrobras, são milhares de pessoas que participam. É por isso que um dia um presidente chegou a falar que ele é uma caixa preta que ninguém sabe. Então vamos tentar saber, sabe? Fazendo com que as coisas funcionem mais democraticamente. Por exemplo, quando nós descobrimos o pré-sal, nós tivemos uma decisão estratégica do que fazer com o petróleo. O petróleo não é das empresas estrangeiras que vêm aqui comprar gás e óleo, não. O petróleo é nosso. Então eles vão ter que pagar para o governo. É por isso que nós aprovamos 75% do royalties para a educação. É por isso que nós aprovamos a partilha, que é o que incomodou muita gente no mundo, o que incomodou as grandes petroleiras. É esse país que tinha complexo de vira-lata, virar dono do seu nariz. Eu sei que isso incomodou muita gente. Incomodou muita gente no mundo inteiro. Sabe, agora estão tentando de voltar. Porque um país que não se respeita, um país que não tem soberania, um país que não tem empresas de porte extraordinário como a Petrobras e vende tudo, sabe, sinceramente, não é um país. Não, é só porque o senhor tocou no tema que eu vou aproveitar. Pode continuar. A pergunta é relativa à diretoria internacional, que ela foi ocupada pelo Cerveró e depois pelo Zelada. Ambos foram indicações do PMDB ou o Cerveró foi indicação do PT e o Zelada... Eu já tive a oportunidade de dizer isso. Isso foi indicação do PMDB. Não sei se de todo o PMDB ou da bancada do PMDB de Minas Gerais, que foi indicado Zelada para diretor internacional da Petrobras. O critério é o mesmo. O Zelada foi indicado, passa na Casa Civil, passa no GSI e é mandado ao Conselho da Petrobras, que decide. Mas e o Cerveró, ele tinha sido indicado anteriormente pelo PT ou pelo PMDB? Pelo PMDB. Eu acho, eu falo quase com certeza absoluta pelo PMDB. Eu falo quase que com certeza absoluta. A pergunta é o seguinte, com a troca pelo Zelada, a saída do Cerveró desse posto de diretoria, ele acabou sendo indicado para a BR Distribuidora. No próprio depoimento do Cerveró, ele afirma que isso teria sido como um reconhecimento pelo papel que ele prestou no auxílio da contratação da Chain pela Petrobras, na questão do navio sonda. E parece que ele não diz isso exatamente. E parece que ele utiliza a palavra acha. É diferente do jeito que ele diz. Ou seja, ele acha que foi isso. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu
Eu não conheço o Severo, conheço agora que ele ficou famoso. Tá? Quando eu vi o Severo, eu vi a Ampassan em reuniões coletivas. Portanto, eu não tinha nenhum interesse de tirá-lo e nenhum interesse de colocá-lo. Nenhum interesse. Para mim, se uma força política que compõe o governo indicasse ele ou outra pessoa e, tecnicamente, ele fosse reconhecido pelo conselho da empresa que indicou, para mim, estava perfeito. E veja, durante todo esse período, não houve uma única denúncia contra nenhum deles. A denúncia começou a acontecer porque o juiz Moro começou a fazer escuta durante 8 anos num bandido chamado José, e aí, então, em 8 anos dá para pegar alguma coisa. Pegou esse negócio. O senhor tem conhecimento de quem teria feito a indicação do nome do Severo para a BR Distribuidora? Sobre um partido? Eu não sei se foi um partido ou se foi através do Zé Eduardo Dutra, que devia ter a relação com o Severo, porque ele tinha sido presidente da Petrobras. Ele deixou de ser presidente da Petrobras e foi ser presidente da BR. E ele pode ter chamado o Severo, ou o mesmo partido que tinha indicado o Severo e depois tirou o Severo, pode ter pedido para ele ir para lá. Eu suponho que seja isso. O senhor conversava com certa frequência com o Bulay por telefone, dentro dessa relação de amizade? Era meu amigo. Conversava com ele. Com que frequência o senhor? Não sei. Ultimamente o Bulay andava com doença nos olhos, achando que ia ficar cego, estava passando muito tempo em Miami para se tratar, depois estava se tratando do câncer. Sabe? Eu sei que ele não andava bem nos últimos tempos, problema de doença. Porque a denúncia cita algumas ligações no telefone que pertencia ao Instituto Lula. O senhor utilizava esse telefone do Instituto Lula para conversar com o Bulay também? Ou normalmente só Mas qual é o crime do Bulay ligar para mim? Eu estou tentando esclarecer os fatos. Eu ligava, eu conversava com o Bulay, tinha um profundo respeito pelo Bulay, um profundo respeito. O Bulay sabe perfeitamente bem que a relação que ele tinha comigo não permitia que discutisse qualquer negócio, porque eu não levo para casa ninguém para discutir negócio. O negócio eu discutia no palácio. Mas você sabe que eles utilizavam o senhor, porque o Fernando Chaim confirma que José Carlos Bulay disse que Luiz Inácio da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando, eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome, não. Tem gente que faz campanha financeira em meu nome, tem gente que é candidato em meu nome, tem gente que faz panfleto dizendo que eu estou apoiando, tem gente que coloca a fotografia minha dizendo que eu estou apoiando ele. Sabe? Não tem como fazer isso. Se alguém falou, sabe? Se alguém falou, somente o Zé Carlos Bulay pode provar isso, ou o Chaim na frente dele. Eu duvido que o Zé Carlos Bulay, ou algum outro empresário, ou algum outro presidente que já prestaram depoimento, diga que um dia eu chamei ele para conversar sobre tal coisa, sobre qualquer coisa. Sabe por quê, doutor? Porque eu tinha noção de que o único jeito de eu governar esse país dignamente era não permitir qualquer promiscuidade na minha relação com os agentes empresariais ou os agentes políticos. A fundação você estaria abençoando o negócio da Chaim ou da Petrobras? Nem abençoando, nem amaldiçoando, porque eu não sabia. Mais perguntas, senhores? A defesa, então, sobre o que eu gostaria de perguntar, a defesa de Delcido Amaral. Doutor, alguém vai ter que sair para ele perguntar. A mesa está aqui. Bom dia. O senhor já mencionou que, de sua parte, não haveria nenhum receio na delação de Nestor Severo.
A indagação que eu faço é se, na parte de Brulai, seu amigo, se ele lhe confidenciou algum receio da delação do Severo. Nunca. Ele mencionou se conhecia o Severo. O Brulai nunca falou comigo do Severo. Nunca falou comigo do Severo. Nem tampouco o senhor soube se ele... Quem falava comigo do Severo era o meu filho. Que era amigo do Severo. Amigo do filho do Severo. O senhor tem conhecimento se a delação do Nestor Severo foi utilizada como um dos fundamentos para a condenação do senhor Brulai? Não tem conhecimento. Tá certo. Eram só essas as indagações. Excelência, muito obrigado. Obrigado, senhor Excelência. A defesa de André Esteves tem questionamento? Não tem? A defesa de Edson Siqueira Ribeiro Filho. A defesa de Diogo Ferreira Rodrigues. A defesa de José Carlos Dunai. Presidente, o senhor disse que a sua relação com o senador Delcídio era institucional. Mas o senhor sabe qual era a relação do senador Delcídio com o José Carlos Dunai? Tinha alguma amizade? Veja, a impressão que eu tenho era que era muito pequena a relação dos dois. Parece que o Zé Carlos Dunai não tinha muita relação com o meu filho. Com a sua mulher, dona Marisa, qual era a relação do Zé Carlos Dunai? A mesma que comigo. Aniversário da sua ex-mulher? Quando ela aconteceu? Ele ia no aniversário dela. Mas no dia do aniversário dela? Dia 7 de abril. O senhor sabe se ele fez alguma ligação com ela? A ligação do dia 7 eu já fiquei sabendo da ligação do dia 7. É o mínimo que eu esperava dele, que ligar para ela para dar parabéns. A defesa de Maurício Dunai, sem questionamentos. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá. Talvez uma questão, Luiz Inácio. A denúncia sempre fala do Instituto Lula. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a finalidade do Instituto Lula. Eu tirei pelo site a missão, me parece que o senhor desenvolve projetos na África também, né, com finalidade de erradicação da pobreza, da fome, acesso à educação, promoção da igualdade, mas também é um local que o senhor também chama as pessoas para discutir política. O Cid falou que o senhor o convidou para ir lá quando ele era líder do governo. Explique para mim o Instituto Lula. Não sei se você sabe, a Receita Federal fez uma debate no Instituto para saber se ele está cumprindo com a sua obrigação do funcionamento. Veja, eu, quando deixei a presidência da República, eu falo isso apenas com o objetivo de explicar. Muita gente pode achar que eu sou arrogante, eu sou petulante. O doutor Ivan, no primeiro depoimento, disse isso para ele. Ou seja, quando eu deixei a presidência da República, por conta do povo brasileiro, eu tinha sido o presidente, quase que o presidente mais importante do mundo nos 10 primeiros anos do século XXI. Esse país virou protagonista internacional. Esse país passou a participar do G8, coisa que nunca participava. Esse país ajudou a construir o G20. Esse país participava do BRICS com muita importância. Esse país participava do IBAS entre Brasil, África do Sul e Índia. Esse Brasil criou a Unasul, criou a CELAC, onde pela primeira vez a gente fazia uma reunião da América Latina sem participação dos Estados americanos. Esse país não deixou a ALCA entrar aqui. Esse país construiu o Conselho Nacional de Defesa para se contrapor à 4ª Frota Americana, depois que nós conseguimos o pré-sal, que eles inauguraram a 4ª Frota, nós criamos o Conselho de Defesa. Então, nós fizemos a maior política de inclusão social da história desse país. 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza e 40 milhões ascenderam à classe média. Isso é uma Argentina, isso é uma Colômbia. A bancarização do povo pobre foi por 70 milhões de pessoas entradas no sistema financeiro. É uma Colômbia e uma Argentina junto. Tudo isso em 12 anos. Ora, eu saí da presidência e eu queria fazer com que a América Latina e a África
adotassem as políticas públicas que nós adotamos no Brasil. O programa Luz para Todos, o programa PA, que era a compra de alimentos para o pequeno produtor, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo. Durante 12 anos, todos os funcionários públicos tiveram aumento nesse país. Houve reajuste de carreira, houve aumento do salário mínimo, aumentamos as exportações, aumentamos o mercado interno, uma demonstração de que o pobre não era problema, o pobre era a solução. Eu gostava de ir para a África para dizer para os presidentes. Uma vez até fiquei com medo de Angola, porque eu, depois da minha palestra, eu me dei conta da quantidade de general que tinha lá dentro, e eu falei o seguinte: é preciso diminuir o dinheiro das Forças Armadas e colocar dinheiro para os pobres. Porque o pobre não entra no orçamento. O Poder Judiciário entra, porque tem poder de pressão. Os sindicatos organizados entram. Sabe? Todo mundo entra, o pobre não entra. O pobre está lá, desgraçado, abandonado, ninguém olha por ele. Agora, coloque ele no orçamento. Deixe ele começar a ir no shopping. Deixe ele começar a comprar carne, comprar iogurte, comprar meia, comprar sapato. Nesse país ficava incomodado porque o pobre comprava dentadura com o dinheiro que a gente dava de Bolsa Família. E eu queria ensinar isso, eu queria ensinar as pessoas a compreenderem que o pobre no Brasil e no mundo seria a solução se a gente desse a ele o mínimo necessário. Foi por isso que eu não quis criar uma ONG. Criei um instituto para poder viajar o mundo tentando mostrar o exemplo do que esse país fez em tão pouco tempo. Mas o que Delcídio, porque ele disse aqui que algumas vezes o senhor chamou ele lá. Em que Eu não sabia, doutor. Eu não sabia, veja. Eu entendi, a política está de acordo com o estatuto aqui do Instituto Lula, mas, assim, por que o senhor chamou ele lá? Ele falou só, muitas vezes o presidente Lula, e de vez em quando eu ia com cortesia também. Deixa eu lhe falar, ele foi muitas vezes conversar comigo, ele era líder do governo. Como outros senadores foram conversar comigo. Cada vez que o Delcídio ia no hospital, filho libanês, fazendo um check-up, o autoconsulta, ele falava: presidente, eu estou aqui no Síria, posso passar aí? Passo, meu filho. Mas o senhor não tratava dessas questões. Tratava de questão, tratava disso. Discutia desde Flamengo, abaixo da cama, Corinthians, Palmeiras, porque quando duas pessoas se encontram, conversa-se tudo. Você vai ver o dia. Mas não era política institucional do Instituto. Não era política institucional do Instituto, é que eu talvez tenha cometido erro. Sabe que eu deveria ter alugado uma sede do lado, e quando eu discuti esse instituto, ficava numa cadeira, quando eu discutia outra coisa, eu ficava com outra cadeira. Eu achei desnecessário. Eu achei que a civilização não exigiria essa burocracia toda, porque é uma coisa de burocracia. Eu sou o mesmo ser humano, eu sou presidente de honra do PT, eu sou ex-presidente da República, eu era presidente de honra do Instituto, eu não decidi as coisas pelo Instituto. O Instituto tem uma diretoria, eu apenas estava lá, eu era a figurinha carimbada do Instituto. Era para ele fazer merchandising. Aqui o Lula, aqui o Lula. Vai conversar com o Bill Clinton, fala com o Lula. Vai conversar com o Tony Blair, fala com o Lula. Vai conversar com o Chirac, fala com o Lula. Vai conversar com o José, fala com o Lula. Sabe, eu tive o prazer, doutor Campos, de ser o ex-presidente da República, que em todas as viagens do mundo que eu fiz, depois de deixar a presidência, era recebido pelo presidente. Esse era o status quo do Brasil. Hoje nós estamos numa situação em que o presidente não tem coragem na Bolívia. Então o país, que era um motivo de orgulho, virou um motivo da tristeza. Pela pequenez que esse país tomou dimensão nos últimos anos. Eu não estou emitindo juízo de valor, mas assim, o que eu quero saber é assim, o senhor também chamava pessoas como líder do Delcídio para conversar. Chamava dirigente sindical, chamava gente do LGBT, chamava negro, chamava índio, chamava todo mundo. Ali, eu vou dizer uma coisa, sabe qual é o apelido do Instituto? Sabe? Não sei. De piranga. Lamentavelmente assim. Mas não é por causa do Instituto, é por causa do personagem. Sabe? Então todo mundo fala: tem problema em tal lugar? Posto de piranga. Tem problema em tal lugar? Posto de piranga. E sabe que eu tenho orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de fazer 36 anos que eu deixei o movimento sindical e ainda sou amigo de todos os sindicalistas, de todas as correntes, da Força Sindical à CUT. Sou amigo de todos os partidos políticos. Então, se isso é um pecado, se isso é um erro jurídico, se isso incomoda o Ministério Público, a Polícia Federal, sei lá quem, sabe, eu vou alugar uma salinha na porta.
sento lá e atendo e vou deixar em paz, porque não é possível. Sabe, não é possível, sinceramente, doutor, sinceramente. Eu quero lhe agradecer a oportunidade de vir prestar esse depoimento. Eu estou com muita coisa na garganta para falar. Eu estou cansado de ver procurador dizer que não precisa de prova, que ele tem convicção. De juiz dizer, eu não preciso de prova, eu tenho fé, vou votar com fé. Eu quero provas, alguém tem que dizer, sabe, qual é o crime que eu cometi, aonde que eu cometi. Chamar o PT de organização criminosa, se dependesse de mim, cada deputado do PT, cada vereador do PT, cada militante, abrir um processo para quem dizer, provar qual é a quadrilha. Porque eu estou cansado, doutor. 71 anos de vida, eu cansei. Cansei de ver. Sabe, as instituições que eu ajudei a criar desde a Constituinte, para valorizá-las, desprestigiadas por comportamento pessoal. Gente que adora, gente que não pode abrir a geladeira, que vê uma luz já começa a dar declaração. Gente que liga o barbeador, começa a falar, achando que é o microfone do rádio. Eu cansei. Eu sempre valorizei o Ministério Público. Eu sempre valorizei a Polícia Federal. E sempre valorizei o Poder Judiciário. Os ministros podem lhe dizer. Eu indiquei quase todos. Nunca pedi para eles um favor pessoal. E não peço. Porque a instituição tem que ser forte, não para me ajudar, a garantir a democracia desse país. Lamentavelmente, tem pessoas que não pensam assim. Eu, quando vejo um jovem procurador ir para a televisão falar 1h30, e depois dizer, não me peçam provas, eu tenho convicção, não dá, doutor. Não dá para aceitar isso como uma coisa séria nesse país que está jogando a cada vez mais a oportunidade de se transformar num país grande. Nós quase chegamos a ser a 5ª economia mundial. Quase chegamos. Por necessidade não chegamos. Então eu lamento profundamente. Eu gostaria que meu depoimento fosse tudo numa semana só. Para mim poder desvendar os mistérios todos. E acabar com essa hipocrisia. Fulano vai prestar depoimento, fulano vai delatar, fulano vai não ter das contas, fulano, e o Lula vai ser citado. Quem sabe está na hora de chamar o dono da Globo, da Record, da Bandeira, para prestar depoimento, para ver se ele me delata. Porque o que eles dizem que vão me delatar, eu duvido que tenham coragem de me delatar, porque não tem nenhuma prova e nunca conversaram comigo sobre qualquer crime. Doutor, eu aprendi a andar de cabeça erguida. E sabe que custa muito. Para quem nasce na elite, não tira nada. Mas para quem vem lá de baixo, sabe, não deixar ninguém colocar cangaia no seu pescoço, não é fácil. Esse dia eu sei de uma história, de um depoimento, de um processo que eu abri contra uma jornalista, até vou contar isso que ninguém sabe aqui. E eu acusei uma jornalista que falou que em qualquer país democrático do mundo ela seria presa, porque ela falou de um presidente da República. E ela foi prestar julgamento. E a advogada, acho que a nossa advogada, me chamou de doutor. Aí o juiz começou a rir. Mas ele não é doutor? Ele não é doutor? Como é que chama ele doutor? Não, estou chamando ele de doutor porque ele tem vários diplomas de doutor honoris causa. O juiz deu uma gargalhada e pouco tempo depois inocentou a jornalista. Eu vou recorrer até a Suprema Corte. Aos 71 anos eu não sei quanto tempo de vida que eu tenho, mas eu tenho fé em Deus de ser jornalista sentada. Porque, em nome da liberdade de imprensa, ninguém pode avacalhar a vida dos outros. Ninguém pode. E o que eu estou vendo nesse processo? Tem gente que acha que eu sou contra a Lava Jato. Pelo contrário, eu quero que a Lava Jato vá a fundo para ver se acaba com corrupção. O que eu sou contra é tentar criminalizar a pessoa pela imprensa e não pelos autos do processo. O que eu sou contra é execrar, é condenar. Eu conheço pessoas que tivessem liberdade, seriam mortos na rua. Tal é. Sabe quantas horas eu tenho de notícias negativas contra mim no Jornal Nacional em 8 meses, 16 horas? Nenhum político do mundo aguentaria isso. E eu vou matá-los de raiva. E toda pesquisa vai aparecer na frente. Para eles saberem que nem sempre eles podem brigar com as pessoas. Sabe? Então o juiz, o promotor, o delegado, não tem que ficar fazendo, sabe, pirotecnia com as pessoas.
A primeira pura, investiga e condena. Quando condenar, bote na cadeia. E acabou. Não é tirando fotografia de criança, mostrando casa, mostrando não sei das contas, inventando mentiras, inventando ilações. Então, quero dizer, o senhor está diante de um homem que está disposto a prestar tantos pontos de depoimento quando necessário. E quero que todo mundo saiba, se tem um brasileiro que quer a verdade nesse país, sou eu. E não me veio com mentiras ou pilhações. Porque um cidadão que nasce no Nordeste e não morre de fome até os 5 anos de idade, não tem medo de cara feia. Eu quero defender a minha honra, que é o valor mais importante que eu tenho. Então eu quero lhe agradecer esse depoimento e a liberdade de poder dizer essas coisas que eu até agora não tinha falado, mas eu pensei, eu vou falar. Na pergunta do senhor, para saber que o senhor tem todo o direito de falar. Só mais uma questão, para a gente encerrar, acho que ninguém tem mais questionamento. O presidente do Instituto Lula, na época, em 2015, era o doutor Paulo Camoto. Ele não participava de nenhuma reunião, assim, com o senhor, às vezes, ou participava, ou era bem informal. Não, tem vezes a gente. Eu fui um pouco relaxado, sabe? Delcídio disse aqui que as reuniões eram somente ele e o senhor, que as coisas era só. Não ficava ninguém na sala. É isso mesmo, com todo respeito, quando eu fiz, eu não vou levar muito a sério o que ele disse. Mas deixa eu falar, eu aqui, quando eu era presidente da República, eu brigava com a minha assessoria que achava que eu tinha que ter uma liturgia. A liturgia é importante, presidente. Você não pode andar no corredor abraçando as pessoas, a porta não pode ficar aberta, sabe? Então, no Instituto, sabe, tem hora que a conversa é pessoal, tem hora que entra 10 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 4 pessoas. Mas de total transparência. Não, e quando a pessoa pede uma conversa sigilosa, eu faço uma conversa sigilosa, sabe? Ok. Tá bom.